Dizem que quando você entra fundo demais em uma floresta, não é só a natureza que começa a te observar. Animais estranhos, figuras mascaradas e armadilhas escondidas aparecem onde ninguém deveria estar. Depois desses vídeos, você vai pensar 2 vezes antes de sair e fazer uma trilha sozinho. Em janeiro de 2015, em Auckland, na Nova Zelândia, um grupo de estudantes de cinema filmava do lado de fora de sua faculdade. Em janeiro de 2015, vocês lembram o que vocês estavam fazendo? Eu tava na faculdade, eu fazia física na USP, queria ser cientista e hoje eu sou youtuber, que na minha opinião é muito mais legal. Na estação ferroviária de Parnell. Entre risadas e brincadeiras, o jovem Chris Mee registrava algumas imagens, quando de repente, o grupo percebeu algo estranho. Cara, que isso? Essa galera mascarada aqui no meio do mato, cara. E vendo um bando de estudante da faculdade, parece enredo de filme de terror, cara. Um homem e uma mulher, ambos usando estranhas máscaras brancas, nossa, muito sinistro. Observavam o movimento de dentro do mato alto, imóveis e... Olha que coisa bizarra, cara. Imagina você olha pro meio do mato, tem 2 pessoas com máscara te olhando, mano. Que negócio creepy, cara. Isso daqui me lembra aquela onda que teve lá em 2016, que um monte de palhaço mascarado começou a sair pelas ruas. E eles ficavam assustando as pessoas, cara, fazendo um monte de coisa creepy. Inclusive tinham vários palhaços que eram o Ronald McDonald's. E eles realmente faziam tantas coisas bizarras que o McDonald's nessa época chegou a encostar o Ronald McDonald's, que tinha sido por muito tempo, tipo, o símbolo supremo da marca. Mas ele tava fazendo tanta coisa bizarra na rua que eles tiveram que tirar ele. Você sabia disso? Tio Bruce também é cultura, tá? Absolutamente ameaçadores. Muito. A princípio, os jovens acharam que se tratava apenas de uma brincadeira. Muito bizarro. Mas o nervosismo foi se tornando evidente nas risadas que ecoavam durante a gravação. Ao revisarem as imagens, eles perceberam algo ainda mais assustador. Em alguns momentos, parecia que o casal estava armado. Caraca, verdade, olha aqui, na mão dela. Parece mesmo que ela tá segurando, sei lá, uma pistola. Meu Deus, cara, tá maluco. I don't know. Cara, mas como assim você vê alguém com máscara, segurando uma pistola e você fica filmando a pessoa assim, dando risada? Tu tem que ser muito corajoso ou é a armação. Where's the other one? Where's the other one? I don't see him. Quando a dupla se aproximou demais, o cara sumiu. Os estudantes fugiram em direção à rua principal. Pouco depois, um helicóptero da polícia foi visto sobrevoando a área. Aquele não era o primeiro incidente e alguém já tinha feito uma denúncia. Dias antes... Caraca, então era real. Tem muita cara de ser fake, mas estavam procurando os caras, já tinha denúncia contra eles. Casal bizarro, cara, ficar no meio do mato com máscara. Que negócio é esse? Mesmo o casal já havia aterrorizado uma mulher no Domain Park de Auckland, escapando pouco antes da chegada das autoridades. A polícia chegou ao local, ouviu o relato dos estudantes e seguiu com as investigações. Em seguida, as autoridades fizeram então é verdade. Público. Pediram que a população evitasse contato com o casal caso os encontrasse e avisaram aos suspeitos que qualquer objeto semelhante a uma arma seria tratada como real. Logo depois, os mascarados se apresentaram à justiça, embora poucos detalhes tenham sido divulgados. Eles se entregaram. Eu fico me perguntando se eles estavam fazendo isso pra fazer alguma pegadinha, porque, cara, em tempos de rede social, né, cara, pode ser tudo pra querer viralizar na internet, né? Mas 2015 ainda não tinha TikTok, mas podiam estar tentando fazer alguma graça pro YouTube. De qualquer forma, isso daqui é muito bizarro. Eu até achei que era fake, mas até a polícia se pronunciou, cara. Mais tarde, um porta-voz da escola de cinema confirmou que os indivíduos não tinham relação alguma com a instituição. E ainda que um comunicado da vice-diretora tenha dito que as armas eram falsas, não houve confirmação oficial. Até hoje, ninguém sabe ao certo quem eram aquelas pessoas ou por que estavam espalhando aquele tipo de terror pela cidade. Cara, que negócio escroto. Imagina, galera. Sei que eu falei isso antes, mas imagina olhar pro meio do mato e ter alguém assim, segurando uma pistola te olhando com essa máscara. A pessoa é piroca da cabeça pra fazer um negócio desse, né, cara? Pô, tem que ser preso, não importa o que tava fazendo. Ah, a gente tava só zoando. Cara, tem que ser preso. Aos pés do Monte Fuji, no Japão, existe uma floresta conhecida como Aokigahara, ou... Putz, essa floresta é famosa. É aquela floresta que aquele youtuber Logan Paul gravou. E essa floresta é conhecida lá no Japão porque muitas pessoas vão lá se autodesviver, sabe? E aí o youtuber foi lá e filmou tudo, fez live. Cara, triste assim, simplesmente triste. Floresta do Mar de Árvores. O local cresceu sobre uma antiga erupção vulcânica, mas ficou famoso por algo muito mais sombrio.
É considerado um dos pontos mais conhecidos do mundo para pessoas com transtornos mentais que desejam chegar às últimas... Cara, pega essa fama. Um dos lugares mais famosos do mundo para pessoas com transtornos mentais. Ele foi bem específico nisso. Que fama boa, hein? consequências contra si mesmos. E, infelizmente, não é tão incomum assim acabar encontrando o corpo de um desconhecido nas profundezas da floresta. Bizarro. Logo na entrada, uma placa traz uma mensagem desesperada. Reflita mais uma vez sobre seus pais, irmãos e filhos. Não sofra sozinho. Procure ajuda. Vocês imaginam o tanto de caso que deve acontecer pro próprio governo colocar uma placa escrito isso na entrada do parque? Deve ter vários casos por ano. Se bobear, tem caso até todo dia. Eu lembro que o Japão era um dos países que mais tinha índice, né, de pessoas que infelizmente faziam isso com a própria vida, cara. Em julho de 2017, o explorador urbano e youtuber Burbex decidiu adentrar o local, registrando cada passo do caminho. Exploração urbana tava ali, vocês viram? A princípio, parecia apenas mais uma das aventuras que se iniciava. Até que pouco tempo depois, ele se deparou com uma bicicleta abandonada. I'm only a few meters away from the road right now, but I've already found an abandoned bike. It's actually a pretty nice bike. Let's take a look at it. Pelo jeito a bicicleta não tá aí há muito tempo, né? Porque senão já estaria enferrujando pela umidade da floresta. E, cara, nesse momento, eu confesso que eu já pararia de gravar. Porque uma bicicleta abandonada assim numa floresta que é conhecida pelo que essa floresta é conhecida, cara, eu já pararia de gravar aí porque eu já ia esperar encontrar alguém pendurado, infelizmente. I don't think it's been here a long time. What do we got in here? And there's a packet for a knife. Putz, cara, olha aí. I think I've just found some kind of note in a bag. It says 1211. I can't quite make out. I think this is somebody's name just here. And I'm not sure what this means. Tem que falar japonês pra você falar isso aí, ou tá inventando. Sobre ela, havia a embalagem de uma faca de cozinha. Havia ali também, dentro de uma sacola plástica, uma anotação sinistra, posteriormente traduzida para 1211, verificado pela delegacia de Fuji Yoshida. Aquilo significava que o objeto encontrado pelo youtuber era evidência deixada pela polícia. Caraca, cara, isso é impressionante. Ele acabou esbarrando com a evidência de uma investigação da polícia. Pertencia, quase que certamente, a alguém que havia decidido tirar a própria vida na floresta. Fato que foi posteriormente confirmado pelas autoridades locais. O episódio reforça o peso sombrio de Aokigahara, um lugar em que a morte se mistura à paisagem, onde qualquer visitante pode, a qualquer momento, encontrar vestígios trágicos. Pois é, né? A floresta é conhecida por isso. Eu acho que não é nem um lugar pra você ficar indo passear, cara. Só por ter histórias assim e as pessoas escolherem esse lugar pra se autodesviver, cara, na minha opinião, já é um lugar pra você não ficar frequentando, né? Em contrapartida, pega esse visual aqui do Monte Fuji. Que paisagem linda, hein? Tá maluco? Mesmo com câmeras, sinalizações e voluntários tentando dissuadir visitantes, o número de casos nunca deixou de crescer. E a cobertura da mídia só reforça o fascínio macabro pelo local. Então, isso é uma parada que eu sempre penso, assim, sempre que tem um caso, por exemplo, de gente que sai atirando em escola, essas paradas assim, sabe? Eu sempre me pergunto se a mídia falar das pessoas que fazem isso não acaba dando pra elas o que elas querem, sabe? Se elas não querem justamente esse reconhecimento e aí ficar falando de coisas ruins assim, se a gente não fica jogando mais lenha na fogueira, sabe, cara? Mas ao mesmo tempo, como que não vai noticiar? É uma questão complicada, mas eu tenho essa dúvida. Vocês já pensaram nisso também, cara? Às vezes tudo que essas pessoas querem, não no caso da floresta, falando no caso dos atiradores, é realmente que falem deles. E às vezes também na floresta ficar falando mais dela do que as pessoas vão lá fazer, fica cada vez mais criando essa mística e cada vez mais pessoas vão indo até lá pra fazer isso, cara. Sei lá. Comenta o que vocês acham. No início de 2023, em Red Deer, no Canadá, por volta das 17 horas, um homem chamado David Meredith fazia sua caminhada de rotina pela vizinhança. De repente, ele avistou um alce enorme se alimentando próximo a uma árvore. Fascinado, ele tentou se aproximar escondido. No entanto, infelizmente, o animal acabou percebendo a aproximação. Sentindo-se ameaçado, o animal se virou contra ele e começou a avançar. É lógico, né? Olha a ideia de jirico do cara, de ficar se aproximando do animal selvagem. Por quê, cara? Filma longe, pô. Tira uma foto, vai ficar incomodando o bicho, meu. Agora, o ser humano é sem noção, né, cara?
Um alce macho e adulto pode correr a uma velocidade superior a 50 km por hora. Muito mais rápido que a gente, pô. E muito mais forte. Olha esse chifre aí, imagina esse chifre aí bem no rabo do cara. E merece, né? Foi encher o saco do bicho, pô. O dobro da velocidade média do ser humano. E de acordo com a ameaça detectada, pode facilmente matar uma pessoa. Lógico. Desesperado e usando galhos frágeis para se sustentar, o David escalou uma árvore. De lá de cima, ele pegou o seu celular. Nessa daí o gordinho aqui tava lascado, galera. O galho ia quebrar. Se o galho é frágil, já não ia aguentar o Bruce aqui, não. E começou a gravar. He just ran me up a tree. Cara, olha isso. Ele filmou tudo. Tá, isso é uma recordação que na hora foi desesperador, mas hoje ter essa lembrança, porra, deve ser irado. Eu ia mostrar esse vídeo pra todo mundo. Olha aqui, eu tive que correr de um animal selvagem. Não, cara, eu sou casca grossa. Eu ia dar carteirada com isso aí. Sua respiração ofegante foi registrada enquanto o animal permanecia à espreita. O alce abaixava a cabeça, fazendo movimentos bruscos, um claro sinal de estresse e agressividade. Get. O animal tá lá embaixo só torcendo assim, cai, cai, cai. Get. Olha. Eu acho que se esse bicho aí começasse a dar cabeçada na árvore, derrubava essa árvore aí, tá? De acordo com uma entrevista concedida a uma emissora local, o David permaneceu mais de 10 Ó, não é um tronco tão grosso, lá ele. Eu acho que o animal conseguia derrubar sim. Agora imagina esse cara aqui ligando pra esposa dele falando: amor, eu vou chegar tarde, eu vou atrasar pro jantar, tem um alce me perseguindo, eu tô em cima de uma árvore. imóvel no alto da árvore. Eu abri e fazia uma live pra vocês. Agora eu sou streamer, inclusive amanhã tem live às 7. Cola na live, espero vocês. E agora eu sou streamer, né? Então eu ia fazer uma live aí, galera. Olha só, um viado me perseguindo aqui. Se os galhos tivessem se partido, além da queda, ele estaria completamente indefeso. Eventualmente, depois de quase uma hora, o animal finalmente desistiu e se afastou, Tá doido? sumindo em meio aos bosques da cidade. Foi só então que o David conseguiu descer da árvore. Aliviado, mas marcado para sempre pela experiência. Total. Todo churrasco que eu fosse, eu ia mostrar esse vídeo pra galera, pô. Histórico. Em fevereiro de 2018, um homem chamado Greg Harris gravava um passeio de quadriciclo no meio de uma trilha comum. De repente, a atividade foi interrompida por algo inesperado, que foi registrado pela gravação. Isso deve ser da hora demais de fazer, né, galera? O que foi? O quê? O que aconteceu? Estão vendo alguma coisa, galera? Tô vendo nada ainda, pô. Ele bateu em alguma coisa? Um fio de metal esticado propositalmente entre duas árvores atingiu seu capacete. Cara, isso é muito escroto. Eu já vi outro vídeo do Arquivo Obscuro também, que era um cara fazendo com aquelas motinhas, essas motinhas de enserra, mas não era um quadriciclo, era uma moto mesmo. E também aconteceu a mesma coisa. Tinha um arame farpado que foi colocado na altura da cabeça de uma pessoa. Cara, isso é crime. Isso daí é tentativa de assassinato, pô. É o segundo vídeo que eu vejo que tem uma parada dessa, cara. Pô, isso daí mata uma pessoa, cara, tranquilo. Isso é crime, cara. Por sorte, a velocidade não era alta e o impacto ocorreu no capacete e não em seu pescoço. Nossa, cara. Caso contrário, poderia ter sido fatal. Ia ser decepado. Por mais incrível Decapitado. que pareça, armadilhas como essa, conhecidas em comunidades de motocross e outras atividades relacionadas, infelizmente não são raras. Exato, cara. São O que leva uma pessoa a fazer isso, cara? E não tem essa, não tem como você falar, é uma pegadinha. Cara, não, isso é tentativa de assassinato, pô. Colocadas por pessoas que querem afastar trilheiros de suas propriedades, Olha aí. vizinhos irritados com o barulho ou simplesmente psicopatas, indivíduos cruéis que querem causar dor e morte a troco de nada. Pois é, pra mim só tem essa última opção. É psicopata, cara. Esse papo de, eu quero afastar as pessoas da minha propriedade, não quero barulho na trilha. Não existe isso. Você vai matar alguém porque você não quer barulho na trilha, porque você não quer barulho na tua propriedade? Para, é psicopata. Neste caso,
não foi possível identificar o responsável pela armadilha. Isso é o pior. Se fosse colocado um pouco mais baixo, o fio poderia facilmente ter decapitado o Greg. Pô, coisa de maluco, cara. Felizmente, ele saiu apenas com ferimentos leves e decidiu usar o vídeo para alertar outros praticantes a redobrar a atenção em áreas arborizadas como essa. Nossa, cara. Que ponto que chega o ser humano, né, cara? Fazer isso com uma pessoa que você nunca viu só pela maldade, cara. Não é nada de afastar ninguém da propriedade, não. É maldade pura isso daí, cara. No Tentativa verão de de assassinato. 2014, um ciclista chamado Chris pedalava pelas montanhas próximas a Fernie, Fiquei em bravo. British Columbia. Enquanto realizava o percurso, ele percebeu um movimento no mato alto que parecia vir de algum animal. E imediatamente ele chegou à temida conclusão. Era um leão da montanha. Chris, então, começou a gravar. Esse bicho é brabo. E o barulho que esse bicho faz é sinistro. I don't know if you can see it, but there's a mountain lion. He's crouching in the grass. He's actually coming towards me. Inicialmente, é difícil perceber a localização do animal. Agachado na grama, aquele enorme puma observava cada movimento do ciclista. A tensão cresceu quando o felino começou a se aproximar. Silencioso, firme e decidido. Ser perseguido por um alce já é bizarro. Por um leão da montanha, então... That is a mountain lion. And he's stalking me. Eu admiro a calma do cara pra Em gravar pânico, isso. O Chris acabou cometendo um terrível erro. Virou as costas e tentou correr. Diante de predadores como o puma, isso pode ser um convite para o ataque. Ainda assim, ele tentava se mostrar confiante, falando alto. Eu sou maior que você, fique longe de mim. Ele foi inteligente, né? Porque falam que é isso mesmo que você tem que fazer. Quando você encontra um animal selvagem, se você não consegue fugir dele, a sua melhor opção é tentar assustar ele, parecer maior e mais forte do que ele. O cara pensou rápido. Hey, Mr. Mountain Lion. How are you doing? Olha a calma dele. Nice to see you. Nice to see you. Eu ia estar todo borrado. Todo. I am much bigger than you. Me cagando. I'm way bigger than you. Go! Olha o barulho. Olha esse barulho. Agora imagina se ouve esse barulho de noite. Uma floresta, sem iluminação nenhuma, você escuta esse barulho. Você só vai pensar em coisa sobrenatural, você não vai pensar. Você pode até saber que é o leão da montanha que faz esse barulho, mas a tua cabeça vai te fazer pensar em Montes Apalaches, em coisas bizarras, cara. Não tem como. Where are you going? Ainda mais se consome esses conteúdos. O felino circulava, cercando, sempre próximo da entrada da mata. A perseguição durou minutos tensos. Tá Mesmo doido. tentando se afastar calmamente, o puma quase sempre estava atrás dele. This cat is coming back at me. This is unbelievable. Se eu não tô enganado, alguém pode me corrigir aí, esses animais são territorialistas, então você tem que ir fazendo o que esse cara tá fazendo, e aí em determinado momento ele vai parar de te seguir quando você sair do território dele. Ele tá te mandando embora, tá falando, vaza daqui, aqui é minha área. Eu posso estar errado, mas vários animais são assim. Right in front of me. Cara, o cara se filmando, ele tá muito calmo. Casca grossa. Stay back. Stay there. Tá se aproximando? I'm not afraid of you. Caraca! Após uma longa perseguição, o animal finalmente desistiu O animal ficou com medo dele e foi embora. e desapareceu entre as árvores. Chris saiu ileso, mas por pouco não se tornou uma vítima desse predador implacável. O cara foi casca grossa, tá? Palmas pra ele. Em março de 2019, uma menina de 5 anos brincava perto de um riacho atrás de sua casa, em Fair Lawn, New Jersey, quando fez uma descoberta assustadora.
O quê? Um amontoado de roupas femininas rasgadas e manchadas de vermelho. Putz, felizmente a gente já até consegue imaginar o que deve ter acontecido, né? Assustada, a garota correu para chamar o pai, Coitada da Dave criança. Porota, que imediatamente Esse é o tipo de coisa que você encontra quando você é criança e vai ficar na tua cabeça pro resto da tua vida. Que ela deve ter tido de pesadelo depois disso daí, cara. acionou a polícia. As roupas pareciam ter sido arrancadas do corpo de alguém Aí, ó. e apresentavam marcas estranhas, quase como vestígios de violência. É. Sem outras pistas, as autoridades decidiram apelar ao público por ajuda, mas ninguém se apresentou para reconhecer as peças de roupa ou mencionar qualquer tipo de desaparecimento na região. Como as roupas não estavam diretamente ligadas a um crime ou uma vítima identificada, os itens não puderam ser aceitos oficialmente para análise forense. Até hoje, ninguém sabe de quem eram aquelas roupas, nem se de fato estavam manchadas de sangue. O mistério permanece. Pô, podia ter feito pelo menos um teste pra saber se era sangue mesmo, o negócio vermelho que encontraram, cara. E daí que não tem confirmação de nada, faz o teste. Nem deve ser tão caro assim, será que é? Pode ser uma cena de crime, e aí só vai descobrir desse jeito, pô. Teriam pertencido a uma vítima jamais encontrada? Ou seriam apenas Provavelmente. parte de uma cena perturbadora deixada para trás? Ou uma pessoa que tava fugindo, sabe? Cometeu um crime e trocou de roupa? Pode ser, né? Foi gravada numa região por umas câmeras, aí pra conseguir despistar, vai pro meio da floresta, troca as roupas por novas. E aí acabou se machucando no meio? Pode ser também. Podemos fazer, por enquanto, é apenas torcer para que não tenham sido resquícios de um crime violento. Parece, né? Parece. Tadinha da garotinha que achou isso daí. Deve ter tido muito pesadelo, cara. Coitada. Enfim, arquivo obscuro, galera, ó. Já tô inscrito no canal, deixar o like. O canal do Rafa é brabo. Se inscreve no canal dele, deixa o like lá também, que os vídeos do cara são sensacionais. E ó, amanhã tem mais uma live às 7 da noite. Tô fazendo live direto. É live dia sim, dia não. No dia que não tem vídeo, tem live. É simples assim. Por volta ali das 19 horas. E eu quero agradecer também o apoio que vocês estão me dando nessas lives, que tá, cara, de verdade, tá sendo sensacional. Enfim, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Isso ajuda muito no meu trabalho. Obrigado de verdade. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aí Peter Jovem, palavras que poucas vezes são encontradas juntas, né, nas frases, Peter e Jovem, mas comenta aí que eu quero saber quem chegou até esse ponto. Deixa aqui embaixo também alguma sugestão de vídeo se tiver pra gente reagir, eu tô trazendo aqui vários vídeos de mistério pra vocês, e de verdade eu tô curtindo muito, cara, tô curtindo muito. Mas bem, é isso aí, galera, agora eu vou nessa, valeu, tchau, tchau!